Muito boa noite a todos, bem-vindo aqui a mais uma live que eu faço diariamente aqui no meu perfil do Instagram, onde eu estou fazendo uma varredura da história da filosofia com vocês. Muito obrigado por estarem acompanhando aí, todos vocês que sempre nos acompanham aqui, depois vão lá, curtem a live. Tá tendo uma audiência até maior do que eu esperava nesse início. Queria agradecer a todos aí que estão curtindo, estão assistindo as lives. Vocês sabem que essas lives aqui elas ficam no Instagram, depois elas vão para o YouTube, elas vão também normalmente para além delas irem para o YouTube, elas também vão para o Facebook, tá? Então, essas lives aí que eu estou fazendo diariamente, agora eu estou fazendo um novo horário, que é 10h30 da noite, estou começando atrasado hoje, porque não sei que cargas d'água aconteceu aqui, a internet resolveu não funcionar. E aí agora que eu consegui, 10 minutos depois de eu ter reiniciado tudo aqui, aí agora que ela funcionou. Tá bom? Estou começando um pouquinho atrasado hoje, mas para quem vai ouvir depois isso não vai fazer a menor diferença, né? Queria agradecer a presença do meu amigo Natanael aí, grande professor de filosofia também. Muito obrigado pela presença, Natanael. Um beijo na sua família linda aí, tá bom? Então, muito obrigado a todos pela presença. E vamos continuar aqui rapidamente. Tive um probleminha de queda de internet aí, tá vendo? A internet tá oscilando aqui. Mas vamos lá. O negócio é o seguinte, hoje eu estou aqui para dar continuidade à questão da história da filosofia de fato. Na live de ontem, quem assistiu a live de ontem, viu que eu dei uma pausa na história da filosofia, de vez em quando eu vou fazer isso. Eu vou sempre falando aí da história da filosofia, mas lá uma vez ou outra eu vou pausar e vou comentar de outros assuntos aleatórios muitas vezes. Ontem, por exemplo, eu falei sobre a importância de saber dar nome às coisas. Quem for assistir a live de ontem vai ver que eu citei o capítulo 2 do livro do Gênesis, falando dessa missão que Deus dá ao homem de nomear as coisas. E qual a importância disso, de saber nomear corretamente, tá? Eu que agradeço, Natanael escreveu que é uma honra estar te prestigiando, Rodolfo. Natanael, sou eu que agradeço pela presença. Saiba que eu sou muito feliz de ter você como colega de trabalho, tá bom? Muito obrigado aí. Dá um beijo na Ana, sua filha, que foi minha aluna, excelente aluna, advogada, né, hoje aí. Bastante sucesso, mas muito obrigado pela presença. E aí é o seguinte, pessoal, principalmente para quem vai ouvir depois também, normalmente eu vou fazer essas lives então, né? Estou fazendo essas lives aí todos os dias, agora no horário novo, 10h30 da noite, que é o horário que está sendo mais viável para mim. Antes era 9 horas, mas 9 horas acabava sempre acontecendo alguma coisa. Minha esposa normalmente tem dado aula até, às vezes, depois das 9 e tal, então aquilo ficava meio difícil, né? Então, o negócio é o seguinte, até segunda-feira nós viemos fazendo um apanhado direto da história da filosofia como um todo, né? Começamos lá do que é filosofia, falamos da filosofia, só faz sentido falar filosofia na Grécia, falamos dos fatores necessários para o surgimento da filosofia, falamos depois das características dos pré-socráticos, que são os primeiros filósofos, da transição entre o pensamento mítico para o pensamento racional, ou seja, do mito para o logos. Falamos das características dos pré-socráticos, então, falamos dos primeiros pré-socráticos que foram Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Depois nós falamos de Heráclito e Parmênides. Depois disso, nós falamos dos problemas que há em Heráclito e em Parmênides. Falamos também de outros pré-socráticos. Falamos do Zenão de Eleia, que foi discípulo de Heráclito, e dos paradoxos de Zenão. Falamos também depois de outros pré-socráticos na segunda-feira, né? Falamos de Pitágoras, o Israel que está aí, meu amigo Israel, obrigado pela presença. Pedro também está aí, muito obrigado. Pedro, estou até na dúvida, você já foi ordenado ou vai ordenar? Escreve aí pra gente aí no chat, não estou sabendo, cara. Pedro foi meu aluno, tá no seminário diocesano daqui de Petrópolis. Se você puder escrever para eu ficar ciente aí, porque eu não estou vendo isso nas redes sociais. Ou você se ordena esse ano, ou no ano que vem, coloca aí pra gente. O Israel deve ter assistido, não sei se o Israel assistiu a última live, a penúltima live. Israel, até peço perdão, eu peguei a viola e fui tocar ali, na verdade, assim, a afinação não estava direita não, no fundo, tá? Você me perdoa aí, você que é músico, né?
essa coisa da afinação lá da última live, mas eu estava querendo mostrar rapidamente a questão lá do Pitágoras, né? Como é que funciona a questão das cordas. Falei de outras coisas relacionadas aos números, tá bom? Mas é isso então. Então na última live, na penúltima live, que foi a de segunda-feira, nós falamos sobre esses outros pré-socráticos. Falamos sobre Pitágoras, Leucipo e Demócrito, e falamos também de Empédocles, né? Empédocles de Agrigento. Você não viu a penúltima, no caso, né? A última foi a de ontem, de terça-feira. A penúltima foi a de segunda. Eu fui tocar a viola, então na hora que eu for tocar a coisa da viola ali, pula essa parte para você não ficar... Você falou que não viu aí, né? Pula essa parte para eu não pagar tanto mico. De repente, alguma live ali eu toco alguma coisa assim também, para não mostrar que é tão tosco eu tocando o negócio, né? Enfim, porque eu tava ali com a viola meio na mão só, e aí fica difícil. Se eu tivesse colocado ela aqui, aí sairia afinado de fato. Mas é isso daí. E ontem, a live de ontem eu falei sobre a importância de saber nomear as coisas. Eu citei o segundo livro do Gênesis, né? O segundo capítulo, né, do livro do Gênesis, melhor colocado assim, né? Onde eu falava que Deus dá o poder ao homem de nomear as coisas, né? E esse nomear as coisas dentro de uma determinada ordem. E eu até falei assim, observem, ainda não havia tido a queda. Então o homem harmônico, Deus dá a ele o poder da palavra para ele poder saber nomear as coisas corretamente. Mas o homem não nomeia as coisas a partir dele mesmo apenas. Ele só nomeia porque ele está imbuído do Logos divino, da razão divina. Acompanha a live de ontem lá para vocês entenderem o que eu quis dizer, tá bom? E hoje, então, finalmente eu retorno, depois da pausa de ontem, a história da filosofia, né? Nós acabamos, então, ali o período pré-socrático. Deixa eu fazer um acerto aqui, né? Um concerto com S, né? Não um concerto com C, um concerto com S, porque eu falei que Pitágoras era de Samos, que era um filósofo itálico. Olha que absurdo. Na verdade, Samos fica ali na costa da Jônia, né? Que é ali próximo à atual Turquia, né? É Grécia, mas é próximo à atual Turquia ali, tá bom? Foi um erro que eu cometi na segunda-feira, mas eu estou consertando aqui publicamente, sem nenhum problema. É uma pena, ninguém me alertou isso. Falei essa abobrinha, ninguém me alertou, mas eu mesmo estou me alertando aqui agora. Estou alertando a todos, tá? Então vamos lá. Vamos entender aqui então. A filosofia ali, você tem ali o século VII e o século VI ali, né? Século VI ali é 590 e tanto, 585. Se vocês pegarem, por exemplo, algumas obras de história da filosofia, vai estar lá assim, Tales de Mileto, 585 anos, FL, né, floresceu cerca de... Floresceu não é que, virei uma florzinha, não. Floresceu significa que ele tornou-se conhecido publicamente em 585, porque ele previu um eclipse para 385. O eclipse aconteceu, né, de fato, e ele acabou ficando conhecido. Só que 585 é o início do século VI, os 15 primeiros anos ali do século VI. Provavelmente, então, Tales é anterior a isso, né? Provavelmente ele deve ter nascido no século VII. Então, ele é da transição do século VII para o século VI a.C. E aqueles primeiros filósofos todos vão ser dessa transição aí, os pré-socráticos, desses 100 e poucos primeiros anos aí, tá? E aí o que acontece, pessoal, em termos históricos? Eu queria fazer esse passeio histórico aqui rapidamente para a gente entender por que a filosofia ela vai mudar. Deu uma caída aí na conexão, voltou. Eu queria, na verdade, fazer um histórico. Por que a filosofia sai da investigação da natureza, da physis, como diriam os pré-socráticos? Physis dá origem à palavra física. Physis é a natureza em grego, é o mundo material, é o cosmos, tudo que está ao nosso redor, né? Por que a filosofia sai, então, da investigação da physis, disso que é material, para a investigação do homem? Então, nós temos que entender o seguinte. Alguns fatores históricos foram importantes. Primeiro deles, os historiadores da filosofia dizem que os pré-socráticos meio que esgotaram essa possibilidade de investigação da física, dizendo, por exemplo, quando você chega lá em Empédocles, quando ele fala, por exemplo, que você tem os 4 elementos, terra, fogo, ar e água. Então você explorou ali maximamente os elementos da antiguidade, vamos dizer assim. Mas existem também razões históricas para a questão ter saído.
do mundo físico para o homem, porque esse segundo período da história da filosofia antiga, então nós temos aí a história da filosofia antiga, né? Tem aquela ordem toda. Só um minutinho, filho. O que você quer? Posso dar um oi? Pode dar um oi. Vem cá dar um oi. Benedicto vai dar um oi. Vai, Benedicto. Dá um oi pro pessoal da live. Obrigado. Vai lá, meu filho. Então, olha só. Nós temos aí, então, a história da filosofia como um todo. Nós temos três períodos. O período pré-socrático, o período socrático e depois o helenismo, que nós vamos chegar lá. Nós vamos passar uma boa quantidade de lives agora aqui no período socrático. Por isso que eu quero fazer essa introdução. Hoje é só a introdução mesmo. E aí é o seguinte. Qual é o fator histórico que foi importante para o surgimento dessa mudança da physis para o homem? O que fez mudar da physis para o homem? Bom, pessoal, no início ali do século V, né, ali no ano 500 a.C. para baixo, ou seja, 500, 499, 498, 497 ali, o que aconteceu, gente? O que estava acontecendo ali naquele contexto ali do Mediterrâneo, desse Oriente Próximo aí, né? Os persas estavam tentando invadir as cidades gregas. E como vocês todos sabem, os gregos eram um povo do mar. Então eles tinham, na verdade, navegação e faziam comércio com várias outras cidades. Então eles começaram a ter contato com outras formas de governo, outros modos de vida que não apenas aqueles típicos gregos, bem gregos mesmo, né? E aí vejam, as cidades gregas, como eu falei lá numa das lives lá atrás, eram as poleis, né? Ou polis. Polis é cidade-estado. O que é uma cidade? É um conjunto, é um território onde você tem várias pessoas e aquilo ele está organizado. E aí estado por quê? Porque essa cidade ela tem um conjunto de normas, instituições, procedimentos, né, que organizam a vida dessas pessoas, desse povo ali. Então você tem a cidade-estado. Só que as cidades-estado gregas, elas eram autônomas. Então a cidade de Atenas não voltou. A internet está oscilando aqui hoje pra caramba. Por isso que eu demorei a começar a live. A cidade de Atenas não devia satisfazer aqui. Deixa eu chegar mais para cá. Trazer o celular para cá, para minha mão. Aqui acho que vai funcionar. Boa noite, João Paulo Seixas. Obrigado pela presença aí também, tá? As cidades as cidades gregas, elas tinham essa organização política independente uma das outras. Você tem lá a cidade de Atenas, que vamos dizer assim, não deve satisfação à cidade de Esparta, que não deve satisfação à cidade, sei lá, de Samos, de Mileto, né? Boa noite, João Paulo Seixas. Obrigado pela presença, é uma honra tê-lo aqui, tá? Pode ter certeza disso. Grande escritor, autor de uma obra aí que compara o direito brasileiro com o direito americano, que eu recomendo muito aí. Coloca o nome aí, João, para eu poder recomendar aqui para as pessoas que vão assistir depois também, tá? Se você puder colocar aí, eu leio o nome da obra, qual é a editora direitinho, tá? Para as pessoas terem acesso. O João escreve de vez em quando para o Instituto Liberal também, né? Se eu não me engano, né, João? Bom, vamos lá. Então é o seguinte... o Israel, obrigado também por estar aí o tempo todo, o Natanael, enfim. Pessoal, o negócio é o seguinte, então as cidades gregas, elas eram independentes, essas cidades-estado. O que acontecia com essas cidades-estado aí? Elas estavam sofrendo a invasão do Império Persa nesse início do século V a.C., ali 500, 499, 498 ali. E aí o que Atenas teve que fazer ali na década de 70, né? 470 e pouco? Eu já li em algumas obras de história da filosofia falando em 476, outras eu já vi em 471, mas eu acredito que seja 476. O que aconteceu em 476? O soberano lá de Atenas, né, o Aristides, ele resolveu criar uma liga na ilha de Delos, né, chamada Liga ou Confederação de Delos, na qual ele reunia várias cidades gregas, dentre elas a cidade de Esparta. Tá?
várias cidades gregas. Ele reuniu todas essas cidades gregas e combinou com as cidades gregas o seguinte: olha só, nós vamos organizar, vamos criar uma liga, uma organização de cidades, na qual nós vamos nos organizar militarmente para combater o Império Persa, que estava vindo ali ameaçar. E aí o que aconteceu, pessoal, nessa liga aí? Eles conseguiram, então, as cidades maiores, mais potentes, entravam com navios, armamento, essa coisa toda, e as cidades menores faziam a parte da contribuição de impostos. Então, parte dos impostos das cidades grandes era voltada, né? Parte desses impostos eram destinados das cidades eram destinadas à Liga de Delos, e a Liga de Delos transformava esses impostos em armamento militar. Obrigado, boa noite, Jotinha, obrigado por estar presente aí, cara, é sempre uma honra também tê-lo aqui junto com a gente. E aí, veja bem, então essa organização militar da Liga de Delos, ela foi criada para combater os persas. Só que aconteceu o seguinte: assim que eles combateram os persas e expulsaram os persas, venceram os persas. Bom, o Império Persa é expulso, né? Expulso dali da região do Mediterrâneo, ali do Mar Egeu. O que aconteceu? Algumas cidades continuaram depositando dinheiro seus impostos na Liga de Delos. E aí Esparta, né? Esparta e algumas outras cidades falaram o seguinte: bom, não faz sentido mais a gente depositar dinheiro na Liga de Delos. Por que não faz mais sentido? Porque o Império Persa já foi vencido. E aí Atenas, como foi Atenas que convocou a Liga de Delos, ela se julgou no direito de pegar a fortuna da Liga de Delos e ficar para ela. E no ano de 450 foi o que Atenas fez. Pegou, transferiu a Liga de Delos para Atenas, levando todo o dinheiro. Então aquelas construções maravilhosas que nós vemos lá, o Pártenon, né? Em Atenas, aquela coisa toda, aquela suntuosidade, aquela coisa suntuosa, né, da cidade de Atenas, foi construída com o dinheiro da Liga de Delos. E aí o que acontecia? O que estava acontecendo naquele momento também? Atenas e várias cidades gregas estavam passando por um processo de reorganização político-social, tentando buscar qual era a melhor forma de governo ali. Eles estavam tentando entender qual é a melhor forma de governo que nós poderíamos ter aqui, né? E aí eles chegaram mais ou menos a uma fórmula que seria a melhor forma de governo, seria a democracia, vamos dizer assim, aquilo. A conexão da internet fica meio ruim quando eu coloco ali, né? É porque tem várias paredes aqui, até o roteador lá. Mas enfim, vamos continuar. A Liga de Delos, então, foi para a cidade de Atenas. E estavam acontecendo mudanças políticas ali na cidade de Atenas e outras cidades, onde a população, no caso agora de Atenas, que estava rica, aquela coisa toda, a fortuna da Liga de Delos, que agora não tinha mais inimigo externo, estava toda em Atenas. Com aquela fortuna toda, o que Atenas passou a fazer? Passou a investir na sua própria cidade. Então Atenas passou um grande centro onde muitas pessoas procuravam ir para lá, né? Um centro cultural, um centro político, né? E aí vejam, Atenas então se transformou naquilo que hoje, né? Nós vamos ver depois que esse nome não é bom, né? Naquilo que hoje nós chamamos de democracia. E aí veja bem, essa democracia ateniense fazia com que qualquer um que quisesse participar do debate público lá na Ágora, a Ágora era a praça pública lá, onde aconteciam os debates lá entre as pessoas, entre os cidadãos gregos, essa forma de governo permitia que qualquer um pudesse ir lá para a Ágora ateniense propor algo de melhor para a cidade. Aí você imagina, o sujeito vai para a Ágora, ele não pode chegar lá e falar simplesmente aquilo que dá na telha dele. Eu quero que Atenas entre em guerra com Esparta. Até acabou acontecendo essa guerra depois, porque Esparta, né, em termos históricos, só para vocês saberem, Atenas levou toda a riqueza da Liga de Delos para Atenas, né? Transferiu no ano de 450 a riqueza toda para Atenas. E aí Esparta se sentiu ofendida nessa história toda. E outras cidades também, não foi só Esparta não. E aí o que Esparta fez? Esparta criou
uma liga, ao invés da Liga de Delos, eles criaram lá a Confederação do Peloponeso, se eu não me engano o nome, né? E essa Confederação do Peloponeso foi criar uma guerra justamente, eles criaram uma guerra justamente contra a Liga de Delos, ou a Confederação de Delos. Por quê? Agora para poder falar o seguinte, ó, essa riqueza aí é nossa também. E aí no ano de 404 a.C., os atenienses sucumbiram aos espartanos na Guerra do Peloponeso, né? E aí onde foi instituída uma tirania de 30 tiranos ali em Atenas. Mas isso é assunto para outra hora. O que importa a gente entender agora é que no ano de 450, principalmente ali, na metade do século V a.C., você tinha os cidadãos atenienses ali, os cidadãos atenienses podendo participar do debate político. Só que você imagina o seguinte, não adianta você querer participar do debate político se você não sabe falar corretamente, se você não sabe argumentar corretamente. Então surge aí na cidade de Atenas, principalmente, nesse período, não só na cidade de Atenas, mas principalmente na cidade de Atenas. Boa noite, nosso amigo numérico. Obrigado pela presença aí também, tá bom? Obrigado pela presença, amigo numérico, o Jotinha, Israel, todos que estão presentes aí, o Natanael também, que nos acompanha desde o início aí, o João Paulo Seixas também, obrigado, tá bom? Obrigado pela presença. João, bota o nome do seu livro aí, cara, pra gente poder anunciar, tá? Então é o seguinte... Nesse período aí, então, na metade do século V a.C., o sujeito queria lá propor algo lá na Ágora, na praça pública lá, ele tinha que saber argumentar, tinha que saber falar bem. Imagina só, e aí veja bem, falar bem não é a mesma coisa que argumentar bem. Porque o sujeito pode falar tudo articulado, né? Falar tudo de modo claro, sem sombra de dúvida, mas se ele usar um vocabulário, um raciocínio que não convence, não adianta nada. Então, foi extremamente desenvolvida ali a oratória, que é essa arte de falar bem. E a arte de falar bem não é só falar bem, como eu estou falando aqui, no caso de articular corretamente as palavras. Os gestos, a linguagem corporal era extremamente importante. E aqui eu aproveito para fazer um merchan de mim mesmo aqui. Em breve, em um mês aí, certamente, o site já está sendo criado para fazer a divulgação. Hoje já falei lá com o meu amigo desenvolvedor do site e tal. O site já está sendo feito. Em um mês nós vamos criar um clube de debate, tá bom? Um clube de debate voltado principalmente para jovens. Se você conhece algum jovem aí, crianças, vai ser por faixa etária. E aí, se adultos se interessarem também, nós vamos fazer também. Mas assim, clube de debates voltado para quê? As matrículas vão estar abertas lá, nós vamos colocar lá a matrícula para quem quiser fazer, mas é voltado para jovens entre 10, 11 anos ali de idade até 18, 19 anos, onde nós vamos trabalhar essa técnica de bem falar, né, de utilizar uma linguagem corporal apropriada, utilizar os raciocínios corretos, quais são os tipos de raciocínios válidos e inválidos. E aí não é só aspecto teórico não, o aluno ali vai falar o tempo todo. E aí se ele, por exemplo, eu vou dar aula teórica naturalmente, explicar quais são os tipos de raciocínio, e aí nós vamos treinar esse tipo de coisa. Ou seja, agora você vai utilizar um raciocínio, sei lá, um argumentum ad hominem. Agora você vai aplicar um argumentum ad populum. Agora você vai usar uma falácia do espantalho. Ou seja, ele vai treinar esses argumentos para ele saber identificar, não é para ele saber usar, porque o objetivo ali é uma educação mais clássica, mais voltada na busca da verdade, para quando alguém estiver usando esses argumentos contra ele, ele saber utilizar. Estão entendendo? Então, em um mês aí mais ou menos, nós vamos estar trabalhando esse tipo de coisa. E aí vejam, aproveitando agora, voltando para o nosso assunto da live de hoje aqui, esses filósofos, esses gregos ali desse período, eles estão desenvolvendo essa arte de bem falar e a arte de bem argumentar com essas técnicas, né? E aí, nesse período, né, mais ou menos aí dessa metade do século V a.C., 450 e pouco, ali em diante, 449, 48, 47, 46, 430, 425, 420 ali, vocês vão ver que vai ser um período de muita efervescência cultural em Atenas, onde vai ter um desenvolvimento absurdo
dessa técnica de falar bem e argumentar bem. Agora uma pausa aqui para fazer um merchan com todo o prazer do mundo a favor do nosso amigo aqui, do João Paulo Seixas. Pessoal, o nome, ele tem um livro, ou se fosse vocês eu pesquisaria aí para poder conhecer. O nome do livro é Poder e Federalismo no Brasil e nos Estados Unidos da América. Procura essa obra aí, recomendo muito, tudo do João é de altíssimo nível. Podem procurar com toda certeza aí, de altíssimo nível, tá? Poder e Federalismo no Brasil e nos Estados Unidos, tá? Procure isso daí. Agora é o seguinte, voltando então ao nosso assunto aqui, a questão é a seguinte, nesse período então, nessa segunda metade do século V, vai ser extremamente desenvolvida essa questão da arte de bem falar e bem argumentar. Para quê? Porque os gregos vão começar a entrar em debates para saber, por exemplo, qual é a melhor forma de governo. Só que você imagina então, saber a melhor forma de governo está ligado à política. Esse assunto é de política, porque está relacionado à organização da polis. Então a organização da polis está relacionada à política. Depois você tem, por exemplo, o João está agradecendo a força, que não tem força nenhuma não, cara. Eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação de divulgar um trabalho de excelência. Então, olha só, o poder e federalismo no Brasil e nos Estados Unidos, hein, pessoal? Então é o seguinte, voltando aqui, a política, né, a organização política, a melhor forma de governo, todos esses assuntos, gente, são desenvolvidos nesse período, no debate ali, vamos dizer assim, em Atenas, esse debate estava extremamente aquecido, né? E aí você tem, qual é a melhor forma de governo? É o governo de um só? De um grupo? Da totalidade da população? Então você tem esse debate aí. Então a partir disso você vai ter o quê? Governo de um só pode ser uma monarquia, pode ser uma tirania. Governo de um grupo pode ser uma aristocracia, pode ser uma oligarquia. Governo de todo mundo pode ser a politeia, que depois foi traduzido por república, ou pode ser a democracia. Então existe essa divergência. Nós vamos falar mais à frente sobre isso quando nós falarmos das formas de governo em Platão e Aristóteles. Mas aí eu falo o seguinte para vocês aqui, uma coisa muito interessante. Então, se você quer saber qual é a melhor forma de governo, você tem que saber o que é o governante ideal. Mas para você saber qual é o governante ideal, você tem que saber qual é o homem, quais são as virtudes, a areté. Areté é virtude em grego. Por isso que o nome da nossa escola, aqui da nossa academia, é Academia Areté, onde nós vamos trabalhar essa coisa da busca da virtude, não só da virtude moral, mas a virtude em todos os aspectos, a excelência. A tradução de areté também pode ser excelência. Então nós vamos buscar a excelência na parte física, na parte intelectual, na parte moral e na parte espiritual. Por isso que eu estou bolando vários cursos aí. Já tem pessoas contactadas, professores de português, matemática, educação física, música. Então existe uma gama de professores aí, né, filosofia, né, uma gama de professores que vão estar aí preparando bons cursos para vocês, ensinados da maneira clássica, ou seja, como as grandes mentes da humanidade aprenderam, tá? Isso para crianças especificamente, para jovens ali, né, a partir ali de 8, 9, 10 anos até 18, 19 anos, e aí os adultos também que quiserem fazer, nós vamos abrir cursos também para eles, tá? Fechado o parênteses do merchan da nossa Academia Areté, né, que você pode procurar lá no YouTube, no Facebook, tá? E aqui no Instagram também, curtir lá e divulgar, né, também divulgar e curtir e compartilhar o nosso conteúdo, tá? Voltando aqui então, então os gregos estavam tentando perguntar isso aqui, então, qual é a excelência, né, essa virtude, essa areté que o cidadão tem que ter para ele poder assumir lá a governança da cidade? Que virtude é essa? Então, eles vão começar a se perguntar pelo homem especificamente. As coisas relacionadas ao homem. Ou seja, o que é o homem? Ou seja, a essência do homem. Aí vai entrar o quê? Uma questão vamos dizer assim, da ontologia. O que é o homem? A ontologia é o estudo do ser. Depois vai ser o estudo do ente. Nós vamos mencionar isso mais lá para frente. Então, o que é o homem? Conhecimento do homem, o que o homem pode conhecer, né? Se ele é capaz de conhecer as coisas da realidade, se existe uma verdade que o homem pode atingir, se ela existe, eu posso conhecê-la, né? Se eu posso conhecê-la, como acontece esse processo do conhecimento? Estão entendendo?
Então, dentro desse aspecto, você vai ter o estudo do que é o homem, o estudo do conhecimento humano, que vai abrir margem para a lógica, para essas questões de oratória, retórica que nós estamos mencionando aqui. Estão entendendo isso, pessoal? Isso é muito importante. Essas questões vão ser extremamente importantes agora no período socrático especificamente. E aí, na live de amanhã, eu vou falar especificamente dos sofistas. Quem são os sofistas? São esses primeiros mestres da oratória e da retórica. Prestem atenção na live de amanhã que eu vou falar das características dos sofistas, que vocês vão perceber que no mundo atual, no mundo de hoje, os sofistas voltaram, tá? Os sofistas voltaram no mundo de hoje. A live de amanhã eu recomendo altamente, né? Eu altamente recomendo a live de amanhã, porque amanhã nós vamos falar das características dos sofistas e por que eles voltaram no mundo atual. Ok, pessoal? Então vejam, nós saímos então dos pré-socráticos, que eles tinham uma visão de olhar para a físis, para o mundo material, para a natureza, físis é natureza, né? Para olhar para o mundo natural, para a física do mundo. E agora vocês perceberam por que houve a transição para o estudo do que é o homem? Por que a filosofia nesse período socrático, no período socrático agora que nós estamos entrando, ela é uma investigação do homem? Por isso que nós chamamos esse período de período humanista da filosofia antiga, ou período antropológico da filosofia antiga, porque o foco de investigação saiu da físis e foi para o homem. Ficou claro isso daqui? São duas coisas interessantes da gente entender. Saída da físis para o homem. E aí nós vimos as razões porque as razões segundo as quais aconteceu essa mudança. Tá bom, pessoal? Por hoje é só então. Não esqueçam aí, vocês que estão já ouvindo aí nesse momento, assim que eu acabar a live aqui, eu vou fazer um textinho rapidinho só para colocar lá no Instagram. Depois amanhã devo colocar isso no YouTube. Devo colocar também no Facebook, tá? É o que eu tenho feito. Curtam aí, pessoal, o nosso canal Academia Areté no YouTube. Curtam também o nosso canal Academia Areté no Instagram, né? Aqui também. As lives estão sendo no meu perfil, tá, pessoal? Mas curtam esse material aí também. Curtam também Academia Areté no Facebook, tá? E divulguem, compartilhem. Assim, se eu criar um story, curta o story, vai lá, divulga o story também, de repente recomenda às pessoas. Olha só, se você conhece pais, jovens aí que queiram fazer o curso de debate e oratória, recomenda para os jovens fazerem. É uma oportunidade tanto. Eu já tenho uma certa experiência de dar aula disso. Eu dou aula disso em colégio, para vocês terem uma ideia. Dou aula disso num grande colégio lá do Rio de Janeiro, tá bom? Um colégio grande e tradicional. Dou aula disso. Então, aproveitem aí para recomendar às pessoas sobre isso daí, tá bom? E em breve o site lá da divulgação vai estar pronto. Acredito que na semana que vem o site já deva estar pronto. E aí nós vamos divulgar isso daí para vocês. Pessoal, muito obrigado a todos, obrigado pela presença, obrigado por estarem aí comigo até agora, né? Já são 11h13 da noite, já tem mais de meia hora de live. Desculpem aí o atraso, era 10h30, né? Estou fazendo live 10h30, amanhã é 10h30 novamente, tá bom? 10h30 da noite novamente. Espero vocês então, assistam depois de novo, aguardando abrir para os velhos. Vou abrir a live, o curso para os velhos também e tal, Israel. Mas de repente, por quê? Porque esse curso que eu vou fazer vai fazer o pessoal falar mesmo e debater. E aí eu vou apontar, esse argumento aqui não é válido, esse argumento aqui é válido. Essa fonte de pesquisa aqui está com problema nisso, nisso e nisso. Vou explicar como se analisa uma boa fonte de pesquisa, interpretação de texto, essa coisa toda. Tá bom, pessoal? É isso então. Muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã eu volto às 10h30 da noite falando das características dos sofistas e como eles voltaram no nosso mundo atualmente aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, beijo no coração de todos e que tudo seja feito para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Grande abraço.